Tá, pessoal, vamos começar, então? Então, vamos lá. Essa aula vai ser sobre o processo farmacêutico do quimismo e leva em consideração que as pessoas já tenham o conhecimento dos processos anteriores, que são o processo do éter de calor, o processo farmacêutico do éter de luz, o processo farmacêutico, e agora vai começar o éter químico, e depois será explicado o processo farmacêutico do éter de vida, e ainda tem mais processos antroposóficos, que são o da metalização, o da base de apoio da consciência e do plasma. Então, vida, metalização, a base de apoio da consciência e plasma são 4, e que nós estamos vendo é o terceiro. Então, são 4 quadrilhas de vida, 5, 6, são 7 processos. Então, nós estamos vendo o terceiro processo. O primeiro e o segundo eu vou precisar elaborar muito bem, e esse também mais, isso daí é só uma introdução, para podermos ter o conhecimento dos 4. Quimismo. Então, muito obrigado. Eu estou lendo o texto que eu escrevi do quimismo, até um certo ponto, e vou mostrando os slides. Muito obrigado a todos pela confiança em nossa atividade de pesquisa, cujos resultados se mostram nos nossos medicamentos. A abordagem do éter químico ligado ao som, à água e aos números traz em si a mesma mobilidade do que aquela que ocorre nos fluxos líquidos, nas melodias, nas relações numéricas que ocorrem nas transformações da vida. E, enfim, o exame do éter químico é algo que não pode ser estático, mas muito dinâmico. Você quer eletricidade para isso? São 3 abordagens que nós vamos ver agora, de muitas que tem do éter químico. Uma vinculada com a outra, porém cada uma delas é autossuficiente e não depende das outras duas. E, além disso, poderemos procurar outras maneiras de examinar o quimismo. Nesse assunto, tudo se movimenta, é muito rápido, tudo se transforma, mas a única coisa que não pode é tornar esse assunto estático, engessado. Devemos, então, deixar de caminhar e começar a nadar. E por que não ouvir uma história e ir sonhando com isso que está sendo contado? Falando em sonho, vamos começar pelo meu, iniciando com como histórias, como as histórias. Então, eu vou ensaiar iniciar essa palestra com as palavras era uma vez em Maceió, Alagoas. Eu era bem jovenzinho e fui dar aula no encontro dos estudantes interessados em homeopatia, no ENEI, e fiquei hospedado num quarto com um médico de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De manhã cedo, quando eu acordei, contei a ele o meu sonho e ele me disse: presta atenção, nunca, nunca, mas nunca na vida esqueça esse sonho. O pior é que ele falou bem sério e eu disse: tá bom, eu não vou esquecer. E se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês. Com que sonhei? Foi assim, na época que eu estava me ocupando do tema dinamização, que é uma diluição com agitação, procurando encontrar algo no movimento do líquido que pudesse trazer alguma pista ligada com a atividade da dinamização do organismo, com a atividade homeopática. Então, eu estava preocupado com isso, aqui vocês estão vendo o desenho da água, eu estava olhando, agitando a água, como é que eu posso agitar essa água, o que está acontecendo aqui, o que tem a ver? Então,
é esse o movimento. Deixa eu anotar aqui. Então, de vez em quando eu me recordava, desculpe. Então, com que sonhei? Foi assim, na época eu estava me ocupando da dinamização, que é uma diluição com agitação, para procurar isso, o que está acontecendo na homeopatia, na dinamização. Então, eu sonhei que estava num laboratório onde havia um cilindro de grosso calibre que fluía na água, dentro da água, em uma direção oposta. Então, eu estava me ocupando, parando de ler o texto, me ocupando com os movimentos da dinamização. Então, eu procurei, e aqui está no Schwenk, um pó de giz colocado na água para ele poder se mexer. Então, agora eu passo como tem nessa mão, um pincel com uma determinada largura, e numa determinada velocidade eu faço com que ele percorra essa caixa e tiro a fotografia, como está aí, da forma que houve. Então, com uma velocidade pequena, com uma largura pequena do pincel, nós vimos esse maravilhoso movimento de vórtices provocado pela ação superficial, pelo movimento superficial na água. Isso já é com uma velocidade maior, com uma mais larga e assim por diante. Mas também procurando ver os movimentos que se formam dentro da água. E aqui vocês têm um cano aqui embaixo que não dá para ver, e aqui esse em preto é a água que está dentro é um recipiente cheio d'água com um cano entrando dentro desse recipiente e soltando uma água colorida para que a máquina fotográfica possa fotografar. Então, é o mesmo fluxo. Ele começa laminar e ele vai se tornando misto até ficar, como é que chama aqui? Caótico. E ela continua fluindo, e continua fluindo, aí continua fluindo, e continua fluindo. E se vocês observarem essa forma de fluidez da água, vocês vão ver que ela tem algo que não tem nada a ver com a forma da laringe humana. E até as cordas vocais vocês podem ver nessa forma da água. E assim nós podemos ver que, apesar de não ter nada a ver, as duas estão ligadas ao fluxo de movimento da substância, uma do ar e a outra é a própria água. E agora, essas mesmas fotos foram tiradas, vistas por cima, uma máquina fotográfica na superfície, tirando essa foto desse jeito. Essa que vocês viram, a máquina fotográfica está onde está no olho de vocês. E agora nós vamos colocar a máquina fotográfica aqui. Então, o fluxo começando a fluidez e fotografando, e ele entrando na superfície, atingindo a superfície da água. Tudo aquilo são cortes daquele desenho. Ó, ele atingindo a superfície, aquele movimento todo que vem, que estava aqui, que vocês viram de lado, não é isso? Vocês estão vendo esses cortes, então, em 7. Então, são formas maravilhosas que vocês veem na água. E esse foi o meu sonho. Um recipiente cheio de água, aonde esse cano redondo
tem uma água dentro dele com esse movimento. E agora, no sonho, saía para dentro desse fluxo um outro fluxo de água que ia nadando contra a corrente e depois de realizar essa façanha, ele era recolhido e isso eu iria usar. Esse foi o sonho. E eu não sabia, eu soube muitos anos depois que isso era o Ouroboros, o ciclo contínuo. Esse desenho chinês está certo, ele está comendo o seu próprio rabo, mas esse daqui não está muito não, porque ele só está mordendo o rabo, ele continua aqui, ó. Mas então é isso, é esse símbolo alquimístico e que esse sonho tem essa relação que é como o peixe faz nadando na contramão. E esse desenho, esse sonho, tem relação com a Piracema, os peixes saindo do mar, de um lugar, de um meio salino, desvitalizado, onde tudo morre nesse sal, tudo não, aquilo que está na terra, né? Aquela água é muito rica. Então, toda aquela vida que agora está nos peixes, nas ovas dele, para ele poder trazer essa nova vida, ele nada contra a correnteza, sem braços, sem pernas, sem nada, com o próprio sacrifício do seu corpo, que não é adaptado para isso, levando a vida, as ovas, para as partes mais longínquas do continente. Então, é isso que é o que nós gostaríamos de fazer. Anos depois, nós estávamos no... Aqui é o laboratório onde fabrica o escador, na na Sociedade para a Pesquisa do Câncer, em Alzheimer, perto do Goetheano. E lá nós fizemos o seguinte: alguns anos se passaram e marido e eu fomos fazendo um estágio na Haus Vida, que é o laboratório de métodos de formação de imagem da Sociedade para a Pesquisa do Câncer, ligado ao laboratório que produz o escador. A cromatografia sensível é uma técnica capaz de detectar a vitalidade de algo que nela está sendo testado, que era o suco de uma beterraba fermentada, utilizado como matéria-prima para elaborar os medicamentos dinamizados. Então, preste essa cromatografia. Haviam duas amostras do suco de beterraba fermentado. Uma amostra continha o suco de beterraba que foi fermentado em repouso, e na outra, o suco de beterraba, que durante toda a fermentação tinha sido submetido a um movimento rítmico. Cada uma dessas amostras foi dinamizada até 12, ou seja, numa diluição que 10 com 12, 1 com 12 zeros. Então, é uma parte por trilhão. A preparação elaborada com suco de beterraba, que tinha sido fermentado em movimento rítmico, mostrou uma maior vitalidade do que aquela que tinha sido fermentada sem o movimento rítmico, essa com e essa sem.
Quando fomos visitar o laboratório da Clínica Ita Wegman, onde tinha sido elaborado o suco de beterraba que tinha sido fermentado ritmicamente, o Dr. Reinitzer nos ciceroneou nessa visita e notou que estávamos parados enquanto ele continuava diante de um aparelho que parecia um condensador de Liebig. Esse é um condensador de Liebig. Você, aqui vem o vapor da água que está sendo destilada aqui do condensador, vem o vapor, e aqui entra água fria, nesse cano dentro, que não tem contato com... Nessa camisa externa, ele entra aqui e sai, e esfria e sai a água. Então, aqui o vapor se condensa, condensador de Liebig. E esse aparelho eram 2 condensadores, um com água fria e outro com água quente. E está aqui entrando água quente nesse. Aqui está um cano. Nesse cano você joga o suco daquilo que você quer fermentar. E agora você faz passar água quente e aqui em cima água fria. A água quente aquece essa região e a água vai para cima, porque ela se dilata, que nem acontece com o balão que sobe. E a água fria, que está aqui em azul, ela resfria essa região, sem entrar lá dentro, e a água desce. E se forma uma hélice, um movimento helicoidal. E a Marilda falou para mim, Flávio, o seu sonho. E eu disse, Marilda, o meu sonho. E essa coluna de Rietzma é usada da seguinte maneira: das 3 às 9 da manhã, que é o horário de peixes, eles ligam o aparelho, então ocorre movimento. Das 9 às 15 horas do dia, o dia está quente, eles deixam tudo quente. Entra calor e aqui também calor. Depois das 15 às 21 horas, volta a ficar frio e quente, e das 21 horas às 3 da manhã fica tudo frio. Então, é frio-quente, movimento, quente-quente, repouso, frio-quente, movimento, frio-frio, repouso, alternadamente, cada uma com 6 horas. Então, depois de ter visto isso, do meu sonho, eu estava dentro do segundo goetheano, vendo essa foto do primeiro goetheano. E essa parte, esse baixo relevo, estão aqui, que era o tema, um tema muito bonito, que ficava em cima das janelas, de todas essas janelas, eu fiquei olhando e me veio um raio. Esse movimento é a soma, esse desenho é a soma de 2 movimentos planetários. E me veio um raio. Então, o movimento daquela coluna do Reitsma, que faz um movimento helicoidal, é o mesmo movimento da coluna de Saturno do
primeiro goetheano e que também foi reproduzido no segundo. Então, eu pensei, ora, se um movimento helicoidal característico da coluna de Saturno vitalizou essa substância, então, o que nós poderíamos fazer é usar uma coluna com esse movimento, que mexe com a água dessa maneira, e reproduzir esse movimento. Desce e sobe. Desce e sobe. Desce e sobe esse movimento, e depois que passou por esse movimento, ela passaria por esse movimento, e depois reproduzir esse outro movimento, onde uma se encontra dentro da outra, depois reproduzir esse movimento, e assim sucessivamente. Então, nós, com dificuldade, porque é difícil saber como é que eu vou fazer um aparelho que vai fazer justamente esses movimentos. Então, faria esse movimento aqui, uma maneira de fazer o movimento da segunda coluna, uma maneira de fazer o movimento da terceira coluna. E nós fizemos um projeto aqui, um manto de água quente, aqui um manto de água fria e aqui o cano, contendo a coisa para fermentar. Aqui um manto de água fria, aqui um manto de água quente e o cano. Só que aqui eu coloquei uma parte que flui, uma com furo e outra com furos na periferia. E aqui uma que tem os dois furos. Então, quando isso aquecesse, ele mandaria isso para cima e passaria para cá. E aí ele seria resfriado. E quando isso acontecesse, isso seria resfriado, passaria por aqui, iria para baixo e voltaria o... Então, nós teríamos na coluna do Sol um coração pulsando. Na terceira coluna, duas dessas, fazendo com que uma encontrasse a outra. Nesse movimento, algo que sobe e desce, mas com essa característica de descida. E aqui, na coluna de Mercúrio, o meu próprio sonho, porque aqui circula água quente, aquece isso, e isso entra aqui. E essa água desce por aqui, é aquecida e retorna. Então, tudo isso foi feito. E agora nós poderíamos fazer movimentos de dinamização, mas tudo aconteceria com o... Falta essa. Tudo isso aconteceria de maneira a configurar os fluxos. Então, o primeiro degrau seria sonho, Ouroboros, interface entre dois fluxos contrários. Um fluxo vencendo o fluxo contrário, realizado de maneira contínua. E a imagem do Ouroboros, não é? Da serpente, aqui a boca dela, comendo o seu rabo. Peixes na Piracema nadando para desovar, levando uma nova vida que venceu os obstáculos a uma região distante. Seria esse o princípio. Então, resumo da primeira parte da aula: o sonho, da estagnação aos movimentos configurativos. Primeiro, movimento líquido, contemplando e procurando entender a dinamização. Segundo, sonho, fluxo contrário como uma imagem da Piracema. 3, cromatografia, matéria-prima fermentada
na coluna de Reitsma tem maior vitalidade do que a fermentada em repouso. A coluna Reitsma e o sonho. O baixo relevo da entrada do primeiro Goetheanum e aquele raiozinho, o entendimento, como coluna de Reitsma tem relação com atividade vitalizante, então poderemos fazer as 7 colunas planetárias, uma para cada tipo de atividade planetária, uma para cada tipo de vitalização. Segunda parte. São 3 partes a aula. Da configuração ao caos. Na Lucas Clinic, depois que nós voltamos, havia uma reunião na biblioteca da Clínica Tobias. O doutor Calix, os doutores Calix, Cáter, Máximo, Ivan, Michael e Marilda e eu. E quem mais? Quem tiver naquela reunião, fale. Então, se você olhasse naquela reunião para baixo, você só veria rabo, porque só tinha dinossauro. Então, eles pediram, poderiam eles pediram um medicamento para artrose com a fórmula abaixo. E como a gente poderia fazer? Vocês vão usar uma associação animal, mineral e vegetal. Formiga, um ácido fórmico. Extremamente ácido. Estanho, eu escrevi errado, é cloreto de estanho, que ele é extremamente ácido. Depois ele vai virar hidróxido de estanho. Bambu, o suco do bambu. Por que bambu? Porque ele age nas artroses e ele tem como que um meristema que permite naquele nó que ele cresça e até formar um outro nó. Cada pedacinho dele vai formar. Então, ele tem um processo de silícia altamente vivo, e isso tem relação com a possibilidade de agir nas estruturas, tanto quanto o estanho, que também age nas estruturas. Então, nós temos o hidrogênio astral que tem aqui, e que ele tem uma característica astral catabólica. Ácido é catabólico, ele consome vitalidade. Hidróxido, ele é etérico, ele é vital. Dependendo do como, né? Não uma soda cáustica, que aí vai matar tudo. Então, é a potassa cáustica. Potassa porque ele é mais vital do que o sódio. O sódio consome, é astral e consome a vitalidade. Então, como isso é astral, como esse composto formado pela formiga destilada, pelo mineral estanho ácido, e o bambu, que funciona como indicador, nós fomos, então, elaborando essa. Vocês estão vendo a minha imagem? Eles estão vendo a minha imagem? Você está vendo? Ah, não, ela está gravando, eu não sei. Então, eu segurei esse recipiente e fui dinamizando, mas eu ia adicionando hidróxido de potássio para ir neutralizando isso, porque estava absurdamente ácido. E enquanto eu ia colocando isso e dinamizando, chegou um ponto que eu coloquei uma gota aqui e tudo modificou. A cor ficou diferente, o barulho dele do líquido batendo no vidro ficou diferente, e ele, então, começou a ficar mais viscoso, mais gosmento, e fazia um barulho. Eu disse assim, é esse o ponto. E aí eu passei a dinamizar as dinamizações
dessa situação em que eu senti um choquezinho, como estivesse com um excesso de vitalidade, e a partir daí todos os medicamentos que nós fizemos foram feitos desse jeito, com essa nesse ponto de mudança do ácido para o básico, que é denominado ponto de virada. E aí veio esse raio. Então, e aí eu fazia isso desse jeito. E na sexta aula da classe, existia, o tema é explicação sobre os éteres e elementos. E a Marilda estava ouvindo essa aula, eu também estava ouvindo, mas eu não tive nenhuma presença de sacar o que estava acontecendo. E aí eu percebi que se tratava do estado de transição, porque quando acabou a aula da classe, na aula da classe você não pode levantar a mão e dizer assim, eu posso interromper a senhora para dizer que o que nós estamos fazendo tem relação com isso que está sendo colocado aí. Então, ela fez um esforço para não se esquecer disso, e quando acabou a aula, ela disse, Flávio, isso que você faz é o quimismo. Então, eu disse assim, então o que eu estou fazendo é dinamizando o estado de transição que está ligado ao ponto de virada. E aí foi tão que nós fomos comemorar. Estava a Sheila junto, estava o Jorginho, que morreu, e eu não me lembro mais quem. Eu tinha um Jeep todo... Lada. Um Jeep Lada. Não, no almoço foi a Sheila e o Jorge. E o Jorge, foi a Sheila e o Jorge, artista plástico. Não estava a Valdívia? Não. Eu me lembro sempre que a Valdívia estava presente, mas sei lá. Naquele dia não, eram só os dois, Marilda e eu. Nós quatro fomos no Bexiga comemorar a descoberta comendo uma macarronada. E depois disso, estudando agora a cinética, a química, estudando o estado de transição, o Joop van Dam, que também trabalhava lá, e nós fizemos o estágio no Bolk Institute e conhecemos tivemos aula de cristalização com o próprio farmacêutico, que depois foi trabalhar na Elixor e sempre se interessou por essas frações que eu estava fazendo, que depois eu conto, e ele disse assim, Rudolf Steiner se refere aos medicamentos do futuro como uma associação dos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, em uma unidade. Ele sugeriu utilizar um material agregante, colante, que está em amarelo, ligados, formando uma unidade que pudesse facilitar essa associação. É claro, ele manda usar mucilagem de linho. Então, deixa aquela coisa gosmenta junto com mineral, vegetal e animal para poderem eles se ligar. E, de fato, se vocês ligarem um com o outro, fizerem a reação com uma gosma viscosa lá dentro ou com glicerina, a velocidade da reação diminui e o estado de transição persiste por mais tempo. Mas nós optamos por uma outra solução que na época do Steiner não existia. Então, nós fizemos uma unidade estanho, bambu e formiga, neutralizando isso, e essa unidade, então, era dinamizada e dentro do estado de transição, que tinha aquela maior energia.
Então, eu reajo. Estado de transição, eu vou explicar o que que é agora. Eu reajo esse composto AA com esse composto BB. Então, A vai se desligando de A, B vai se desligando de B, e o A se desligando de A vai se ligando com B, B se desligando de B vai se ligando com A de todas as maneiras possíveis. E estamos, então, no decorrer da reação, diante de uma substância que não é nem A, nem B e nem AB. Ela é o estado de transição. E nesse estado de transição, se eu tenho energia e tempo, essa reação ocorre e demora um certo tempo, mas à medida que ela vai atingindo o estado de transição, essa substância que pegou toda essa energia fica nessa situação instável, cheia de energia, numa situação de entropia que só os seres vivos que têm. Então, essa substância em transição cheia de energia, ela está num estado contrário ao dos reagentes e dos produtos, que são estados configurados. Ela está num estado instável de constante mudança e transformação num nível energético elevado. É como você tivesse uma larva aqui, essa larva, para poder se transformar em borboleta, ela não pode, ela tem que se decompor ou virar uma geleia dentro da crisálida e entrar num estado de caos. E somente no estado de caos, Steiner diz, as forças plasmadoras cósmicas, as forças de formação das substâncias se encarnam e agem. Então, se você tiver espermatozoide e óvulo agindo, na fecundação ocorre um caos. E nesse caos entram as forças cósmicas, e agora esse óvulo fecundado, ele vai se configurar formando duas células, 4, 8, 12, 8, 16, 32 e assim por diante, numa mórula que depois vai se diferenciar para a blástula e vai continuar todo esse processo configurativo que teve origem num caos. Então, o caos precede. Eu não poderia pegar os componentes e passar na coluna de Hertzmann, porque eu deveria antes produzir nesses movimentos seriam reproduzidos dentro do caos e não sem nada. Aqui está o estado de transição tirado dos livros de química, que essa estrutura agora ficou totalmente instável, polarizou dentro de um estado energético, assumindo um estado, uma condição energética instável, e na hora dele se estabilizar, ele se estabiliza não dessa forma, mas dessa forma. Um exemplo disso, se eu quiser fazer um enxofre segundo o processo farmacêutico do quimismo, eu tenho que escolher uma reação com, por exemplo, SO2 dissolvidos na água.
e 2H2S. Eu tenho que saber também a estequiometria da reação, isso é levado em consideração. E agora, eu, ao misturar um com o outro, vai se formando um complexo de transição, onde o enxofre está se ligando consigo à medida que a água, uma água que contém o enxofre em si, vai sendo formada, um etérico que foi formado pelo enxofre, e o enxofre se ligando. E durante esse processo, nem aqui, nem aqui, mas nessa transição, nós dinamizamos esse medicamento que traz esse caos e traz as forças plasmadoras configurativas. Enquanto nós dinamizamos esse medicamento está sendo, por assim dizer, sendo um medicamento dinamizado, contendo isso, e não enxofre. Nessa forma, nem nessa, nem nessa, nem nessa, mas um vir a ser do enxofre. O enxofre primordial, tal como ocorria em eras muito, muito, muito anteriores, quando a Terra era viva, e levar essa vitalidade ao medicamento. Então, a associação dos reinos da natureza ligados no estado de transição. Como é que a gente faz um remédio feito pelo quimismo? A gente escolhe os componentes, a gente forma frações contendo componentes que reagem entre si e escolhe as reações que formam estados de transição o mais possível energéticos. E nessa reação vai sendo formado 6, 7, 8, 9. Não. Nessa reação vai sendo formado o estado de transição. E dinamizar durante, nem depois, mas durante, no decorrer dessa reação. Configuração que surge e desaparece. E nós pensamos em formar configurações que surgem e desaparecem, possíveis estruturas que se formam e desaparecem durante o estado de transição. O cálcio stibium para doenças psiquiátricas, não é? O antimônio calcário, desculpe, ele é formado com hidróxido de cálcio e ácido piroantimonioso, dando piroantimonito de cálcio e água. Só que a gente não vai querer piroantimonito de cálcio e água, nós vamos querer aquilo que está ocorrendo aqui entre reagentes e produtos, que vai ser isso daqui. Isso vai se transformando, assumindo características geométricas cada vez mais, até se precipitar como peroantimonito de cálcio e a água se separa disso. Mas antes disso, isso já foi dinamizado, e a dinamização vai contendo todas essas formas de transição. E aqui são estados de transição do cobre com a proteína, do estanho com ácido fórmico, fosfato de cálcio e carbonato de cálcio, que é o remédio, e faltou, não, e ainda tem a fórmica que eu não escrevi aí, mas aí eu levei em consideração. Então, vocês fazem... Ah, tá aqui, olha, o ácido fórmico na reação. Então, vocês escolhem uma reação melhor que produz
um complexo muito maior, uma reação que dá para fazer e que vai produzindo estruturas de complexo de transição durante a reação, cada vez mais interessantes, complexas, e isso daqui dura 1 bilionésimo de segundo, que depois passa para essa, e assim vai sendo feito esse estado dinâmico com forças que entram, e durante esse tempo, nós dinamizamos. Esse continua outra reação também para obtermos formas interessantes que vão ocorrendo e desaparecem e aparecem outra vez. Ou a prata, ou remédios por prata, a gente cria um possível estado de transição que talvez nem seja feito, mas nós, então, criando isso, nós permitimos que essa reação ocorra formando complexos cada vez mais estruturados e se estruturam, se cautizam, se estruturam, cautizam e assim por diante. Então, nós temos diante de nós o quimismo formado internamente pelo estado de transição. Nós temos aqui um preparado feito com viscum, com o suco do viscum e com os processo silícia do viscum, ácido e básico, processo nitrogênio do viscum, ácido e base, processo carbono do viscum, ácido e base, processo silícia do viscum, ácido e base, processo potássio do viscum, ácido e base, e nós, então, dinamizamos primeiro tudo isso, dinamizamos passando esse para cá, 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 uma parte desse em 9 de água, e dinamizamos todos eles. Não dá para pegar na mão todos, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dá. Depois, esses 3, 5 a gente faz outra vez. Depois, passa esse para cá, esse uma parte, e 9 partes de água, e dinamiza tudo isso, agita 4 minutos, depois 2 minutos aqui, 2 minutos e meio, depois passa isso para cá, e assim sucessivamente. Depois que nós dinamizamos tudo isso, nós pegamos a primeira fração dupla, básica e ácida, e colocamos uma parte aqui. E dinamizamos isso. E depois passamos para cá, pegamos essa parte e dinamizamos. Passamos para cá, pegamos essa parte e dinamizamos. Passamos para cá, pegamos essa parte e dinamizamos. Passamos para cá e assim sucessivamente. Depois, nós pegamos essa parte, essa outra fração, não mais a silícia, mas a fração potássica, pomos uma parte dessa aqui para outra aqui, isso vai se neutralizando à medida que vai sendo dinamizado, passamos essa dinamização aqui, colocamos essa parte e neutralizou, nós vamos dinamizando, passamos para cá, colocamos essa aqui, e assim sucessivamente. E depois essa outra para cá, essa outra para cá. E assim nós fazemos uma dinamização no estado de transição, um quimismo interno. E a máquina do viscum, do iscador, ele realiza um processo ligado ao quimismo, movido pelas forças externas de um movimento. E o princípio dessa máquina são 2 lâminas de metal. O princípio, não que tenha metal, só para mostrar. Você tem uma lâmina de estanho e uma lâmina de cobre.
E aí você põe uma em cima da outra e coloca num bate-estacas e ele bate esse peso todo e afunda a placa de cobre para dentro da placa de estanho. E assim forma uma liga por sobreposição às custas de pressão, que é um processo de obtenção de ligas metálicas industrial. Vejam vocês têm aqui esse cilindro, ele é um disco, mas do lado do disco você tem uma parede, então ficou um cilindro. Na parte do centro é pingado o suco de Viscum do verão. Na parte de fora aqui, é pingado aqui. Então, isso girando numa velocidade estupenda, esse Viscum que pingou aqui, ele vai escorrendo, fazendo uma lâmina aqui de Viscum, e ele vai escorrendo para a periferia, e aqui ele sobe e desce e é recolhido. E esse outro, essa superfície do Viscum que caiu aqui, esse outro Viscum da outra época de ano que cai aqui, mais para fora do disco, então ele vai formando uma superfície e junto com essa outra superfície eles atingem aqui nesse movimento. Então, a da periferia fica por cima, a do centro fica por baixo, e nessa força centrífuga surpreendente, uma vai permeando, vai interpenetrando na outra. Então, aqui nós temos um Viscum feito pelo processo do quimismo interno. E aqui um quimismo feito pelo processo do quimismo externo. E assim nós temos a elaboração de um e de outro. E como é que funciona o quimismo? Depois nós vamos aprender que o processo farmacêutico do calor estabelece uma relação entre físico, entre eu e astral. Então, se você quiser fazer com que a relação do eu com o astral seja efetivada, você usa processo do calor. Se você quiser fazer com que o eu atinja e haja no astral, é processo de calor interno. Se você quiser fazer com que o astral haja no eu, é processo de calor externo. Ontem, na aula do Cálix, ele se refere a esses dois como processo de calor endógeno e processo de calor exógeno. Tanto faz a nomenclatura, vai ficar agora endógeno, exógeno, não sei. Eu acho mais fácil falar calor interno e externo, mas é a mesma coisa. Então, o processo de calor interno é do eu para o astral e do calor externo do astral para o eu. E do éter de luz astral indo para o etérico. O quimismo etérico indo para o físico. Então, olha, recapitulando, físico, etérico, astral e eu. De físico para o etérico, calor. Desculpe, tomar água. Não deixo ali porque de repente eu faço um estrago caindo água aqui na mesa. Na minha mesa, né? Na sua mesa. Sim. Mas eu posso fazer umas bagunças aqui. Mas não deixar cair água.
1h Gente, eu vou terminar, então, essa explicação a 1h, que a gente já está há 3 horas disso, que está acabando. Você terminar, só para eu te dizer do tempo, porque como ontem você tinha tempo marcadinho. Quimismo, processo farmacêutico do éter químico interno, união entre os componentes como um evento interno que ocorre durante o estado de transição através de processos de natureza química, vinculado às transformações internas da substância. Transformações de natureza etérica, forças plasmadoras vivas agindo no estado de transição, incentivando o corpo etérico a agir no físico. E processo farmacêutico do éter químico externo. União entre os componentes ocorre como um evento externo promovendo uma união mecânica entre os componentes. Transformações de natureza física incentivam um impulso de natureza físico-química a intervir na proliferação ligada ao etérico que está ocorrendo no tumor. Então, é o contrário. E, para o nosso ponto de vista, nós deveríamos utilizar os dois processos. Um de cima para baixo, outro de baixo para cima. E assim nós terminamos essa parte. E eu acho que está bom por hoje, não é isso? Vocês querem ainda ouvir, e agora eu vou precisar saber, dá para abrir para saber a opinião das pessoas, se querem que eu continue, que eu pare por aqui? Aonde? Eu não mexi, eu só estou com uma coisa, está aqui aparecendo só, do jeito que ficou. Você tem que sair do compartilhamento de tela. Você tem que parar de compartilhar. Tá. Agora eu estou vendo todo mundo. Vocês querem que continue mais 15 minutos? Levanta a mão. Não, então ninguém... deixa eu ver agora. Se for 15 minutos, tudo bem, Flávio. Acho que tudo bem para mim. Eu quero. Tá bom, eu continuo. Quem quiser pode ir, então aí fica mais fácil, tá bom? Então, como é que eu volto para o meu? É o share screen? Isso, share screen. Ficou, agora apareceu um monte de coisas aqui. Está aqui o quimismo. Ficou. Está compartilhando, Flávio. Não, eu só estou vendo aqui uma coisa e tem os slides, parece que está tudo apresentando, mas eu não sei como abrir. Pergunta se já está na apresentação do slide. Se não está, você tem que colocar a apresentação do slide. Onde está isso? Lá em cima, tem que abrir na apresentação, sabe? Onde você está, Flávia? A sua setinha está bem embaixo da apresentação de slides. Não, tá nos participantes. Não. A sua setinha tá ali aparecendo. Se você subir, tenta subir sua setinha um pouquinho. Ele não tem que clicar nesse ícone aqui embaixo do PowerPoint, Lúcia, que parece um cálicezinho. Abriu o PowerPoint. Na apresentação de slides, você pode... Se você colocar aqui ali do lado esquerdo... Não, aí já está, Flávio. Apresentação de slides, isso. Pronto. Pronto. Só que você estava no slide branco, eu acho. Você parou num branco. Então, você tem a relação de som números. E você tem os harmônicos.
Você tem um tubo. Você tem aqui a fundamental, esse grave. Pá. E quando você faz mais força, ele fica duplo. Pá. E se eu fizer mais força, vai aparecer outro harmônico, o azul de baixo. De Dó vai para Sol. Por quê? Porque o movimento de ar aqui, as ondas de ar, ficam, que não é nem Dó, na oitava acima, que é metade, aqui está exatamente na metade, e aqui está em metade da metade. E assim você vai fazendo. Você tem os harmônicos. Então, quando toca isso daqui, ó, você tem aqui um movimento menor que faz isso, que faz o movimento do outro, um movimento menor que faz isso. Então, tudo isso é composto de muitos e muitos movimentos. Então, esse é o som, é uma estrutura que pode ser visto agora, o som fazendo um som numa placa, você vai ter uma forma. Você pega uma placa, coloca pó de giz e faz uma nota, então aparece uma forma, uma outra nota aparece outra forma, uma outra nota aparece outra forma, uma nota, e assim por diante. Por quê? Porque durante a vibração, o pó de giz migra da parte que mais vibra para a parte que menos vibra, formando um desenho. Então, o desenho dos tubos, essa situação de formas, você encontra no som. Um som é uma estrutura, e uma estrutura química também. Isso tem relação com o som. Uma estrutura que pode ser da química orgânica, representado nos desenhos, nas estruturas químicas, nos minerais, na formação da rede cristalina dos metais, e também, aonde existe fluidez, existe também uma semelhança com os movimentos. E você tem aqui os movimentos do fluxo líquido no corte da substância, da planta. Então, medicamentos feitos pelo quimismo escolheram isso aqui. Você tem aqui a planta, vocês têm o som, mas quando vocês têm esse som, vocês só têm a estrutura, ele se torna inaudível, um som pá. Vocês, quando estão conversando em casa, na cozinha, de repente sentem um alívio porque desligou a geladeira. Ou seja, som não é o que nós vamos apenas usar. Nós vamos usar. Nós vamos perguntar agora, e a escala musical? O que corresponde na química? Então, corresponde à tabela periódica, oitava acima, oitava abaixo. E aqui nós temos também uma escala musical na química. Mas o que faz a música é tudo isso, mas o que, se fosse só uma nota, a música seria desapercebida. Então, vocês podem ver que o que faz vocês distinguirem a música é o intervalo. Vocês têm uma nota,
Depois outra nota. Olhem agora, do começo, a cada nota vocês mudam de cor e de coluna. É azul, né? Em primeira. E assim vocês têm. E o que faz a música é o intervalo. E quanto tempo dura o intervalo? Dura um nada. Mas esse intervalo é o decisivo para que você ouça a melodia. E o que corresponde na química ao intervalo? É o estado de transição. E assim você pode entender esse outro lado da questão. E aqui nós terminamos. E aqui nós terminamos, então, a nossa aula mostrando o processo farmacêutico do quimismo. Então, agora a gente se despede das pessoas e anota quem gostou disso tudo, porque nós chamamos todo mundo, todo mundo, todo mundo. E esse pouco número de pessoas mostra que nós agora podemos continuar nessa situação. Então, e muitos também que gostam do assunto, mas não puderam ficar até esse horário, sem problemas. Então, vamos nos despedir e fechar. Agora, eu posso tirar aqui o... Agora, ele não está indo. Fechou, tá. Então, agora eu vou abrir aquele grande que está cheio. Onde é que está? Galeria. Direita, topo da direita. Escolhe a opção. Galeria View. E agora eu tenho essa daqui e essa daqui.